irmãos, a paz seja Jesus. Eu gostaria de falar sobre algo que é muito importante para nós, tanto na questão da restauração, mas na nossa vida, como servo do Senhor, como serva do Senhor, das coisas fundamentais na caminhada do crente, na vida espiritual do crente, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão, nosso relacionamento com o Senhor. A comunhão, é claro que ela envolve uma série de coisas, né? A busca, a santificação, tudo isso nos leva a uma maior comunhão com Deus, ou a falta disso nos leva, obviamente, a uma menor comunhão com Deus. No livro de Juízes, no capítulo 4, o povo de Israel estava sendo oprimido durante vários anos, 20 anos. O povo de Israel vinha sendo oprimido por um rei cananita chamado Jabim. A palavra fala que, no versículo 3, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Ele tinha um diferencial, que eram carros, né, carruagens, todas revestidas, né, com ferro. Inclusive os homens que ali governavam aquelas carruagens, eles usavam armaduras. Os cavalos, eles também utilizavam uma espécie de couraça que protegia os animais. E a carruagem possuía vários artefatos ali pontiagudos para poder ferir os soldados que estavam no campo de batalha. Esses 900 carros ferrados ou carros de ferro, eles eram algo que fazia com que durante esses 20 anos o exército de Jabim ele afrontasse ali o povo de Israel, ele oprimisse o povo de Israel, de forma que Israel não prevalecia. Israel estava sendo oprimido e não tinha solução. Era um problema que não tinha solução. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, suplicaram ao Senhor para o Senhor operar um livramento. Durante esse período, quem julgava a terra de Israel era Débora. Débora era uma profetisa do Senhor e ela falava da parte do Senhor. Habitava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas regiões montanhosas de Efraim. E o Senhor ele vai e dispõe o coração de Baraque, um homem para ser ali o líder, né, o líder da batalha contra Jabim, rei cananita. Mas Baraque ele teme a situação, a circunstância, tudo aquilo que vinha acontecendo, todo o histórico de derrota que havia. Ele teme. Meus irmãos, o adversário, ele usa estratégias, e em alguns casos a estratégia que o inimigo usa, ela tem sido uma estratégia de sucesso durante um prolongado tempo. A forma com que o inimigo vai trabalhar, vai tentar afetar ou oprimir, né, o nosso lar, a nossa vida, a cada um é diferente. Ele estuda, ele conhece, ele sabe os mecanismos, os meios de tentar prevalecer sobre cada um de nós. Muitas das vezes na caminhada do irmão e na caminhada da irmã, existem coisas que devem ser refeitas, existem brechas que devem ser reparadas. Eu acho que o grande início ali da vitória do povo de Israel foi o fato de eles terem clamado ao Senhor. Obviamente, quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ele entrou na luta, ele entrou na batalha por eles, né? E o verso 7, o Senhor ele diz o seguinte: eu atrairei a ti o exército de Jabim até o ribeiro de Quisson, e a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão, e os darei na tua mão. Ou seja, Deus ele estabelece uma estratégia. Ele diz: olha, eu vou atrair a Cícera e o exército de Jabim com os seus 900 carros e o seu grande exército até o ribeiro de Quisson. E ali Deus agiria, no ribeiro de Quisson. Não foi à toa a escolha desse local. E a gente passa a entender isso lendo a palavra de Deus. No verso de número 14, Débora diz assim para Baraque: porventura o Senhor não saiu diante de ti? O Senhor foi à frente. Era o Senhor que tinha ido à frente daquela batalha. Essa é uma daquelas batalhas que Deus ele opera, e às vezes a gente fica meio que sem entender como que se deu, né? Realmente a coisa. A palavra fala só assim, que o Senhor ele derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. É o que a Bíblia fala no verso 15. Mas se a gente for entender, ler os versículos que antecedem esse texto e que vêm após esse texto, nós podemos entender algumas coisas. E talvez um versículo-chave esteja no capítulo 5, no verso de número 21. Esse é o cântico de Débora. Após a vitória, ela faz um cântico ao Senhor. E o verso 21, ele diz o seguinte: o ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, pisaste, ó minha alma, a força.
E esse verso ele nos dá a entender o que realmente aconteceu. Quando o Senhor ele fala no verso 7 do capítulo 4, que ele atrairia o exército e os carros até o ribeiro de Quisson. E depois, no verso 5, no capítulo 5, perdão, quando Débora ela faz o cântico dela, no verso 21, ela fala que o ribeiro de Quisson arrastou os carros. O ribeiro de Quisson ele destruiu os carros ferrados de Jabim. Ou seja, aquele ribeiro, o antigo ribeiro, talvez fosse o ribeiro que durante décadas, Jabim, durante as 2 décadas que ele oprimiu Israel, talvez ele entrasse sempre no território de Israel por ali. Dizem alguns estudiosos que esse ribeiro é um ribeiro com as águas bem rasinhas. E sim, ali era talvez o caminho de entrada do exército cananita de Jabim para poder tomar, para poder ali invadir o território de Israel e sempre ali subjugar o exército de Israel. Mas nesse dia, o Senhor ele tinha uma surpresa. Por isso que o verso 7 do capítulo 4 ele diz que atrairei até o ribeiro de Quisson. Deus ele certamente deve ter enviado alguma chuva. E isso a gente pode conjecturar aqui tranquilamente, com luz no versículo 21 do capítulo 5, quando a chuva ela cai sobre os rios, o volume de água do rio ele aumenta rapidamente, porque às vezes a água está ali fraquinha, ele toma um volume, ganha correntezas, e quando o exército de Jabim, com aqueles carros ferrados, ele foi fazer aquilo que costumeiramente talvez fizessem, a palavra fala que o ribeiro de Quisson, o antigo ribeiro, ele destruiu, ele arrastou aqueles carros, ele quebrou os carros ferrados e ali possibilitou com que o exército de Israel, com que os homens de Israel, eles lutassem contra Sísera, o comandante de Jabim, e ali prevalecessem através da mão do Senhor. E não é assim também na nossa vida espiritual? Quando o ribeiro que é a nossa vida, quando a nossa comunhão com Deus, ela está tão fraquinha, em níveis tão baixos, o inimigo ele consegue ter entrada, ele consegue ter acesso à nossa vida, ao nosso coração. Ele consegue prevalecer, oprimir, mas aquela chuva que caiu sobre o ribeiro e deu volume àquele ribeiro, arrastando assim os carros ferrados, aquela chuva que foi uma providência divina. Se não fosse aquilo, a vitória não teria sido possível. Meus irmãos, a bênção do Espírito Santo, aquilo que vem do alto, que é a bênção do Espírito Santo, que é a comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo, quando nosso coração como um ribeiro, o ribeiro de Quisson, ele é preenchido. Como o salmista diz, o meu cálice se transborda. Quando o nosso cálice se transborda da comunhão, da plenitude, da presença de Deus em nós, não há espaço para o adversário entrar. Não há mais passagem para o inimigo. O inimigo ele não consegue. Essa presença de Deus inunda o nosso ser. E a brecha que havia, ela se fecha. E ali o exército de Israel ele prevalece contra o exército de Sísera e Jabim. Quando nós recebemos do alto aquilo que de fato precisamos, o nosso foco ele muda. Nos fortalecemos em Deus e o Senhor mesmo ele realiza, ele vai e opera. Então, o que eu acho que assim, de tudo que a gente pode buscar no deserto, e o deserto é uma grande oportunidade que a gente está tendo, eu acho que o principal é a nossa comunhão, é ter comunhão com o Senhor, é ter comunhão, é viver uma intimidade com Deus, é receber dos céus as dádivas da eternidade, a presença do Senhor, ter o coração preenchido, a vida cheia do Espírito Santo. Jabim toda vez, ele entrava pelo território de Israel por aquele ribeiro. Toda vez ele entrava, ele encontrava espaço para entrar. Mas dessa vez quando ele chega até o ribeiro, quando ele entra com seus carros, a chuva vem, a água ganha um volume e todo aquele exército é arrastado. Meus irmãos, o inimigo talvez tenha uma rota de entrada na nossa vida, uma rota de entrada na vida do irmão, uma rota de entrada no coração do irmão, no coração da irmã, na casa do irmão, na casa da irmã. Mas quando nós permitimos a presença do Senhor, quando nós permitimos aquilo que vem da eternidade de Deus, que é a palavra do Senhor entrar no nosso coração, a bênção do Espírito Santo, essa rota ela acaba. Esse caminho de destruição, esse caminho de opressão, ele é desfeito e a vitória ela é concedida. Por isso que Débora ela expressa no seu cântico: o ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, é antigo, né? Era um caminho já conhecido, era um problema antigo, mas se tornou em uma solução. Eles clamaram ao Senhor, pediram a Deus que entrassem naquela batalha. E no verso 7 do capítulo 4, a palavra fala que o Senhor os atraiu até o ribeiro, colocou eles na posição que o Senhor queria para poder conceder a vitória. E no verso 14 o Senhor foi e operou um milagre. No verso 14 e no verso 15. Assim Deus ele faz, mas existe aquilo que podemos fazer. Como diz o início do texto, eles clamaram ao Senhor.
A oração é a grande chave da vitória. A oração. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender no deserto mesmo, e isso é de extrema importância, é o poder da oração. O quanto que a oração ela pode, em seus efeitos, o como que a oração ela pode mudar um cenário de destruição, ela pode tirar uma situação onde tudo é desfavorável, e Deus ele pode reverter todo o quadro. A oração ela move o mundo invisível, e o mundo invisível ele move o mundo visível. E a oração ela foi a chave da vitória de Baraque, a chave da vitória de Débora e do povo de Israel. E também a oração será a chave da nossa vitória. Através da oração, clamando ao Senhor, a providência ela virá do alto, a solução ela virá do alto, o socorro virá do alto, para que venhamos a vencer o adversário, tirar a rota do inimigo, a rota de entrada às nossas vidas, de entrada dentro dos nossos corações, dos lares. Esse caminho vai ser desfeito, esse caminho vai acabar. O verso 15 ele diz assim: o Senhor derrotou Cícera e todo o seu exército e os seus carros. O mérito dessa vitória ela é do Senhor, porque é graça, é favor imerecido. Nós, por mais que façamos, não é nada. É Deus quem vai fazer, é Ele quem vai operar o milagre. Da mesma forma que Débora expressou seu cântico, e esse relato ele termina com o cântico de Débora, nós teremos um cântico em nossos lábios, um cântico de vitória, um cântico de livramento, um cântico de salvação. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.